Mas o grande ponto de relevo aqui, com tendência muito forte de ser cobrada na prova, é exatamente a questão da relação entre professor e aluno. Se haveria o crime de assédio sexual nesse tipo de relação. E o STJ apreciou essa questão no ano de 2019 e entendeu haver, sim, possibilidade de assédio sexual nessa situação, inclusive contrariando o entendimento da doutrina. Majoritariamente a doutrina entendia não haver essa relação entre professor e aluno, porque nós não teríamos aqui um vínculo profissional de ascendência ou hierarquia. Mas o STJ não entendeu dessa forma e a gente vai entender o porquê. Olha o que disse o Superior Tribunal de Justiça no RESP 1759 e 135 São Paulo. É possível a configuração do delito de assédio sexual na relação entre professor e aluno. Inicialmente, cumpre salientar que a maior parte da doutrina despreza a condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função na relação professor-aluno. Todavia, é irrazoável excluir a nítida relação de ascendência, elemento normativo do tipo, por parte do docente no caso de violação de um de seus deveres funcionais e morais, consistente em atribuir notas, reconhecer o mérito e aprovar o aluno não apenas pelo seu desempenho intelectual, mas por eventual barganha sexual. Ademais, é notório o propósito do legislador de punir aquele que se prevalece da condição de professor para obter vantagem de natureza sexual. Nenhuma outra profissão suscita tamanha reverência e vulnerabilidade quanto a que envolve a relação aluno-mestre, que alcança, por vezes, a autoridade paternal dentro de uma visão mais tradicional do ensino. O professor está presente na vida de crianças, jovens e também adultos durante considerável quantidade de tempo, torna-se exemplo de conduta e os guia para a formação cidadã e profissional, motivo pelo qual a ascendência constante do tipo penal no artigo 216-A do Código Penal não pode se limitar à ideia de relação empregatícia entre as partes. Assim, revela-se patente a aludida ascendência em virtude da função, outro elemento normativo do tipo, dada a atribuição que tem o cátedra de interferir diretamente no desempenho acadêmico do discente, situação que gera no estudante o receio da reprovação. Então eu tenho o RESP 1759 e 135 São Paulo, relator ministro Sebastião Reis Júnior, relator para o acordo o ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, um julgado de 13 de agosto de 2019 no informativo 658 do STJ. Esse caso é interessante porque houve aqui uma situação de barganha em que um professor, ele ameaçando reprovar uma aluna, ele negociava uma espécie de favor sexual por parte da aluna para que não fosse reprovada. Isso, uma vez denunciado, gerou uma apuração e o professor foi enquadrado no delito de assédio sexual. Naturalmente, a tese defensiva aqui foi alegar que, de acordo com a maioria da doutrina, esse vínculo deveria ser um vínculo com uma relação empregatícia, no âmbito do direito público ou no âmbito do direito privado, caracterizando aí ou a hierarquia ou a ascendência em âmbito privado, como a relação de gerente e subordinado, por exemplo. Porém, numa decisão contrária ao que pensa a maioria da doutrina, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico no sentido de existir uma relação de ascendência entre professor e aluno, ou professor e aluna, professora e aluno, enfim, uma relação de ascendência que caracteriza a incidência do tipo penal do assédio sexual. Então veja ser possível, sim, que haja aplicação do artigo 216-A na relação professor-aluno, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então a gente encerra esse bloco e no bloco que vem vamos ver a questão do registro e compartilhamento de imagens de sexo, nudez, pornografia. De que forma isso está no Código Penal? A gente trabalha na aula que vem no bloco seguinte. Até lá!